Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente já vai iniciar a nossa live dessa noite, tá bom? Boa noite, Betinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Betinha. Tudo bem? Tudo, Marilu, e você? Já, graças a Deus. Bom te ver Saudade sua. também. Me matando a saudade. É, A gente já vai começar, tá? Só esperar mais um pouquinho e vou fazer a prece, tá? tá bom. Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, William. Sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Nós já vamos começar, tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muita gente entrando, né? Que legal. Tomara que seja. Vai ser. Fé em Você Deus. vai me Tenho falando aqui, certeza. que às vezes eu extrapolo. Já. Então, pessoal, a gente já vai iniciar a nossa live de hoje, do dia 17 de junho. Vamos começar fazendo a nossa prece, né? Então, eu convido a todos para que possam agora elevar seus pensamentos a Deus, acalmarem o seu coração, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, a espiritualidade que trabalha na casa do Grêmio Espírita Allan Kardec, e de que eles derramem chuvas de bênção sobre todos nós que estamos aqui hoje, ligados nesse pensamento, para evoluir, para melhorar um pouco e aprender mais. Pedimos que a espiritualidade ampare e auxilie a nossa irmã palestrante, Betinha, iluminando suas falas, e que nós possamos absorver e aprender o máximo possível nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, hoje a nossa palestrante é a Betinha. Todo mundo conhece, Beth Giacomo, Betinha, para os íntimos. E ela me pediu para ler uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui, senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, que é esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece impotente diante do sofisma das paixões. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa, onde se detém?
dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite em que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus, mais que ama as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, e depende dela como um filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então, hoje a Betinha vai falar sobre o tema Senhor, que queres que eu faça? Betinha, a palavra é sua, fique à Obrigada. vontade. Ótima palestra. Obrigada. Boa noite, pessoal. Que sejam todos muito bem-vindos e que nesta noite nós possamos entrar em contato um pouquinho com as verdades do Evangelho de Jesus. Eu peço permissão a Ele para que eu possa abordar esse tema. Senhor, o que queres que eu faça? E que as minhas palavras soem para vocês como orvalhos de luz, trazendo calma, trazendo paz e, acima de tudo, muita esperança, para que nós consigamos entender o que Jesus quer de nós quando nós perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Para ilustrar o tema, nós vamos tomar como base a trajetória do apóstolo Paulo, que nos foi contada no livro Paulo e Estevão, através do espírito de Emmanuel e psicografado pelo médium do amor, Francisco Cândido Xavier. Então, Emmanuel nos apresenta Saulo de Tarso como sendo um jovem que tinha por volta de 30 anos de idade, que tinha uma beleza física muito grande, um corpo atlético, que gostava dos esportes da época, que eram, entre alguns, as corridas que eles faziam nas... Como é que chama, Marilu? Aquelas bigas, né? As corridas de bigas, que pertencia à aristocracia da época e que fora educado desde o início da sua vida pelos melhores rabinos e professores que existiam. Ele fora educado para ser um rabino, para ser um doutor da lei. E Saulo de Tarso, então, ele se apresentava para nós como se hoje nós tivéssemos a figura de um jovem de classe alta, que se vestia muito bem, que era poliglota, que estava inserido na sociedade e que era visto por essa sociedade com muito respeito,
porque ele tinha um papel a desempenhar, que era como se fosse um papel de juiz e, ao mesmo tempo, de religioso. Então, Saulo de Tarso fora criado para defender as escrituras, que eram as leis de Moisés, que nós conhecemos, foram ditadas, né, por um espírito, através da mediunidade de Moisés, e nos falam dos 10 mandamentos. Então, desde a mais tenra idade, ele fora educado para legislar a favor da lei de Moisés. E por isso, ele, assim como a mesma lei, tinha um caráter inflexível. Ele não media esforços para conseguir os seus propósitos de vida. E Saulo, então, dá a sua vida, até então, para defender a lei mosaica. Mas nós sabemos que quando nós temos um propósito no mundo a cumprir e nós estamos nos desviando deste propósito, nós estamos nos equivocando, a providência divina, através de situações, de pessoas, nos traz de volta à realidade. Então, é assim que, em meio a esse projeto de defender a lei mosaica, Saulo de Tarso conhece a doce figura de Abigail, que era uma jovem, assim como ele, criada para obedecer à crença no Deus único a partir dos mandamentos da lei mosaica. E Abigail era a doçura em pessoa. Enquanto Saulo de Tarso era o cérebro, ela era o coração desse cérebro. E Saulo, então, complementa as suas expectativas e os seus projetos de vida, colocando Abigail neles. Além de defender a lei de Moisés, o futuro rabino tinha como propósito dedicar-se à sua amada, à alma da sua amada. E ele, então, começa os seus trabalhos. Nessa época, estava em voga o cristianismo. Havia cerca de 2 anos, Jesus tinha sido crucificado. E os cristãos, na figura dos apóstolos, vinham dando continuidade à divulgação do evangelho, da boa nova do reino. E eis que certo dia chega na casa de Saulo o seu melhor amigo Sadoc. E, palestrando com ele, Sadoc diz que estava muito preocupado, porque um tio seu, que era cego de nascença, havia recuperado a vista. E esse fato se dera porque um taumaturgo chamado Estevão, que acompanhava os trabalhos da Casa do Caminho ao lado de Simão Pedro, Tiago e João, estava fazendo curas milagrosas, tanto que ele conseguiu restituir a vista do tio de Sadoc. E ele, então, se via muito preocupado, porque os irmãos do caminho pregavam a existência de um Deus único, mas diferente do Deus de Moisés, que era um Deus inflexível, com características humanas, que resolvia as coisas com base na violência, que não aceitava a igualdade entre as pessoas e as nações, a lei que o carpinteiro nazareno houvera pregado era a lei do amor. E então, os trabalhadores do caminho levavam ao conhecimento deles que o Salvador, o Cristo, havia trazido para eles o ensinamento acerca de um Deus bom, de um Pai soberanamente justo, que diz que todos nós somos iguais, que todos temos o mesmo princípio, que é o nascimento, o mesmo fim na vida física, que é o desencarne,
porém temos todas as condições de nos melhorarmos. Então, somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. E com isso, eles afrontavam a lei de Moisés, que dizia que os pobres, que os doentes, que aquelas pessoas que são consideradas a escória da sociedade, nasciam assim, por castigo de Deus, e assim deveriam permanecer. E quando Sadoc conta esse feito de Estevão, Saulo de Tarso se toma de uma ira muito grande. E naquela noite visita Abigail e lhe diz que iria até a casa do caminho observar com os próprios olhos o trabalho dos irmãos do caminho. E que, se preciso fosse, ele iria iniciar um movimento para acabar com o trabalho dos ceareiros de Jesus. E assim ele vai. Na noite seguinte, ele adentra a casa do caminho e se incomoda muito com aquela reunião de pessoas humildes. Várias eram as mulheres que estavam com crianças adoentadas. Várias eram aqueles estrupiados, leprosos, tidos como loucos. E ele vê que, apesar de toda a dificuldade, de toda a pobreza, ali imperava algo que ele ainda não houvera conquistado, que era a paz de espírito. E então, quando Estevão adentra o recinto, ele nota a adoração e o respeito que aquelas pessoas têm por Estevão. E ele prega o evangelho de Jesus falando a respeito da igualdade entre todos nós. E Saulo de Tarso pede a palavra e, querendo desonrar Estevão através da agressividade, porque quando nós não temos razão, nós sempre agimos com agressividade, não é, pessoal? Querendo impor. Mas quando nós temos razão e temos consciência, a nossa postura é o quê? Recebermos essa agressão, nos calarmos e deixarmos que a própria vida mostre ao agressor que ele está equivocado. Então, Saulo afronta Estevão de uma maneira muito agressiva. E ele, com a autoridade moral das grandes almas, dá-lhe uma resposta que ele se sente envergonhado. A partir daquele momento, Saulo de Tarso começa uma verdadeira perseguição aos cristãos. Mas a vida é sábia. E o Evangelho nos diz o quê? Que muitas vezes Deus nos traz a dor, o sofrimento, a desesperança, o não conseguir a realização dos nossos propósitos, que nos traz frustração, para que nós consigamos perceber que estamos equivocados. Não é assim? E Saulo, então, começa a perseguição aos cristãos, resolve que Estevão deveria ser apedrejado, porque ele era um perigo à sociedade, e marca o seu noivado com Abigail para ser selado no dia do apedrejamento de Estevão. E ele diz a Abigail, então, que queria que ela presenciasse o martírio do cristão. Os dias correm e chegamos ao dia do noivado. Abigail pede a Saulo para só ir ver o martírio do cristão no final do apedrejamento. Sendo um espírito amoroso como era, ela era totalmente avessa à violência. Iniciam-se as comemorações. Saulo de Tarso é aclamado como um verdadeiro rei, porque ele tinha beleza, dinheiro, poder, autoridade, a ponto de decidir pela vida ou a morte dos seus irmãos. E aí, ao final das comemorações,
Quando Estevão está quase espiando, Abigail adentra ao cenário fatídico. E Estevão, então, por essas ironias do destino, levanta os olhos e os seus olhos cruzam com os olhos de Abigail. E Abigail, então, toma um susto e aperta os ombros de Saulo e diz: Saulo, Saulo, esse é o meu irmão Gesiel, a quem eu procuro há tanto tempo, aquele irmão que eu te pedi para me ajudar a encontrar quando, passando por situações de muito sofrimento, ele fora enviado ao exílio pelo então doutor governador de Corinto na época. Saulo, então, se vê totalmente sem controle da situação. Manda que eles cessem o apedrejamento e leva Estevão, juntamente com Abigail, para uma sala em particular. E aí, pessoal, o que vocês fariam quando o seu próprio agressor, que mandou que te apedrejassem para tirar a vida, está frente a frente com vocês? O que você faria, Marilu? Nossa, faço ideia, Betinha. Então, e que o Estevão faz? Quase num sopro de vida, quando ele vê Abigail, ele fala: Abigail, o nosso Deus atendeu as minhas preces. Eu não poderia voltar ao seio do Senhor sem antes olhar nos seus olhos e te dizer que o nosso Salvador já veio. Ele é Jesus de Nazaré. E Saulo, então, se vê tomado de mais ira, porque em toda a sua caminhada ele encontrava aquele carpinteiro a persegui-lo. E aí Abigail diz: Saulo, eu queria te apresentar, Estevão, eu queria te apresentar o meu noivo. Eu tenho certeza que se você conhecê-lo, você aprovará a nossa união. E o que Estevão responde ao seu assassino? Abigail, se você escolheu Saulo para ser o seu noivo, é porque ele é possuidor de um coração magnânimo. Ele é um homem maravilhoso, cheio de qualidades e de virtudes, e eu, então, abençoo o seu matrimônio e peço a Jesus que os abençoe e esteja presente no seu lar. Ele diz isso e desencarna. O que vocês fariam se percebessem que a alma gêmea de vocês havia sofrido um grande golpe que fora fruto da sua inconsequência, que vocês tinham acabado com a vida da pessoa que ela mais amava e que era o único parente que ela tinha em vida? Abigail não se desestrutura. Ao contrário, ela diz a Saulo: querido, eu te perdoo. Você não sabia que era o meu irmão. Você está seguindo o que mandam as nossas tradições. Eu continuo sendo o cérebro do seu coração, a alma da sua alma. E para surpresa de Abigail, levado por ímpetos do momento, por um orgulho sem tamanho, ao invés dele se desculpar pelos dois erros, ele simplesmente diz a Abigail: o nosso compromisso terminou. Eu não tenho condições de tomar por esposa aquela que é a irmã do meu maior inimigo. Ele fala isso, vira as costas e manda os seus funcionários levarem a noiva de volta. Mas, como nós dissemos, a providência divina jamais nos desampara. Enquanto Saulo arrocha a sua perseguição aos cristãos, impondo mortes
cárceres e todo tipo de violência e acusação e acuação em nome de um Deus que ele acreditava ser justo, Abigail perdoa, silencia, e a providência divina lhe envia a figura generosa e paterna de Ananias, que era um senhor que seguia o Cristo. Era um senhor pelo qual o Cristo tinha profunda intimidade e profunda confiança, que várias vezes pedira para que Ananias o representasse perante alguns sofredores. E então Ananias leva ao coração de Abigail a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da vida eterna. Nesse meio tempo, Abigail adoece. Passam-se os meses e Saulo, por mais projeção social que tivesse, se vê tomado de uma angústia e de um vazio muito grande. E aí, nós fazemos um parêntese. Vocês conhecem aquele cantor famoso que fez aquela novela Malhação, o Lucas Luco? Vamos tomar o Lucas Luco, por exemplo, que é um jovem, muito bem apessoado fisicamente, um cantor de sucesso, que despontou também nas telas de televisão na principal emissora, não é assim? Que está casado com a mulher que ele ama. Ouvimos um relato do Lucas Luco nos dizendo que ele estava numa depressão profunda e tentou se matar por várias vezes. Por quê? Porque assim como Saulo de Tarso, ele tinha tudo que o mundo pode oferecer: beleza, dinheiro, poder, fama. Ele era aclamado pelas pessoas, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem de vantagem a oferecer. Mas isso tudo não lhe calava ao coração. Isso tudo não trazia a paz que somente a mensagem do amor nos pode dar. E ele, então, embora tivesse tudo que o dinheiro pode comprar e tudo que os valores materiais e terrenos podem proporcionar, se sentiu desgostoso da vida e nos conta que recuperou a alegria de viver quando passou a dar atenção aos valores do Evangelho, aos valores que realmente importam, que são o da simplicidade, do autorrespeito, do amor ao outro, que é de nós encontrarmos as coisas mais importantes naquelas que muitas vezes passam despercebidos. Eu pedir bênção aos meus pais que estão em pé com 75 anos, lúcidos e fortes. Eu ter o prazer de tomar um café com a minha avó, que está com 96 anos. Eu poder parar, ficar descalço e rolar na terra com os meus cachorros, com o meu neto. Esses são os valores simples do dia a dia que nos tornam verdadeiramente ricos. E Saulo, então, percebeu que ele estava cheio dos valores da terra e vazio de paz. E percebeu que a única coisa que fazia sentido era o amor que ele sentia por Abigail, o coração do seu cérebro. E ele resolve procurá-lo. Qual não é a sua surpresa? Quando ele chega e Abigail, vítima, não me engano-se de uma pneumonia, era, Marilu? Pneumonia? Era uma doença respiratória, né? Vítima de uma doença respiratória muito forte, está nos últimos dias da sua vida física. E quando Saulo entra e diz a ela, nem pergunta se ela queria, diz que for ali
para que eles retomassem o compromisso e se casassem. E Abigail então diz para ele: Saulo, os lares da terra não foram feitos para nós. Eu conheci, através da paternidade de Adonias, um senhor humilde, as verdades de Jesus. E ele me falou que nós somos muito mais do que essa vida e esse corpo. E esta noite, Saulo, eu sonhei com meu irmão Estevão. E ele me disse que eu retornarei ainda esta noite, à pátria espiritual. Mas ele me mandou te dar um recado. Ele disse que, enquanto as pessoas, muitas delas, desacreditam no seu potencial divino, ele, Jesus, tem muitos planos para você. Porque ele sabe que você é um coração benfazejo e ele te ama. E Abigail desencarna. E fora a primeira vez que Saulo de Tarso tem uma derrota. Porque todas as suas ordens no Sinédrio, nas comunidades em que ele ia, eram acatadas. Aonde ele chegava, as pessoas estendiam o tapete vermelho, mas ele fora impotente diante da morte. E aí, ele então, tomado de ira, parte em busca do velho Ananias para assassiná-lo da mesma maneira que ele houvera feito com o irmão de Abigail, Estevão. E ele vai para Damasco. Ocorre que nessa ida a Damasco, diz Emmanuel que, envolvido por espíritos benfazejos que ele não tinha condições de perceber, ele começa a questionar a sua vida. Por que que aquelas pessoas que trabalhavam e que eram tratadas na casa do caminho, que não tinham nada de material, muitas vezes passavam fome, frio, sede, que tinham seus corpos tomados pela lepra, que eram aleijões, que não enxergavam, que não falavam, por que que elas tinham aquela paz que ele não conseguia ter? Que Deus era esse que ele amava, que permitia que o único afeto da sua alma partisse para a morte aos 20 anos de idade. E ele, então, pessoal, o sofrimento tem o papel de nos fazer refletir, de nos fazer olhar para o lado e percebermos a vida como ela é. Ele, então, começa a se questionar e percebe que ele, na verdade, devia estar equivocado, porque os que não tinham nada tinham tudo, que era a paz, que era o amor, que era o respeito. E ele, que era temido, respeitado, cortejado, só tinha solidão. Mas Jesus não nos desampara jamais. E quando, na entrada da cidade de Damasco, cheio de reflexões, quando ele estava com o solo do seu coração preparado para receber a sementinha divina, eis que um clarão de luz apresenta-se aos seus olhos. E ele vê com os olhos terrenos, com os olhos físicos, aquele carpinteiro de Nazaré em espírito. Ele vê que é Jesus, que havia sido morto, crucificado, derrotado aos olhos do mundo, reaparece vivo em espírito, triunfante, nimbado de luz. E Jesus olha para ele e ele cai de joelhos e diz: quem és tu? E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues assim? Eu sou o Cristo, eu sou Jesus de Nazaré. E aí Saulo pergunta: Senhor,
o que queres que eu faça? Nesse momento, o orgulhoso doutor da lei, que se achava acima mesmo de Deus, perde a visão. A luz do Cristo era tamanha que ele fica cego. E aí ele, que nunca havia se deixado conduzir, tem que ser conduzido até a cidade de Damasco pelos seus funcionários e lá é deixado numa cidade que ele não conhecia, numa estalagem que ele não conhecia, ele é deixado cego e sozinho. Por quê? Para que ele pudesse, a partir desses dias de solidão e de cegueira, ele pudesse reflexionar nessa pergunta: Senhor, o que queres de mim? Vamos parar um segundo e pensar. Nós vamos perguntar: Senhor, o que queres de mim? E aí, quando Jesus diz: entra na cidade, Jesus não diz para ele entrar apenas na cidade de Damasco. Jesus diz para ele entrar na cidade de si mesmo, para ele entrar lá no fundo de si mesmo, perceber os sentimentos que animavam o seu coração, perceber o padrão mental o qual ele estava vibrando, perceber se os projetos e propósitos dele eram realmente verdadeiros ou se acabariam com a morte do corpo. Então, Jesus, o que queres que eu faça? Que entre na cidade de si mesmo, que explore você, que se conheça, que perceba aonde é que você está colocando os seus talentos, a sua atenção, os seus valores. E aí, quando Saulo de Tarso vê aquele Cristo, o Espírito de Jesus, não o carpinteiro de Nazaré, o Espírito do Cristo, do governador do nosso planeta, quando ele vê com os próprios olhos que a vida continua, que ele houvera voltado triunfante, todos os valores dele caem por terra. Por quê, pessoal? Dá para ir mais um pouquinho, Marilu? Mais uns 10 minutinhos dá. Faz assim para mim, a hora que tiver 5, tá? Por quê, pessoal? Porque Paulo fez a seguinte reflexão. Se Jesus, que ele houvera feito lá atrás, se Jesus, que foi por nós, os ricos do mundo, os poderosos do mundo, matado, assassinado numa cruz, porque ele era pobre aos nossos olhos, por pregar e viver a lei do amor, se Jesus voltou triunfante, porque ele estendeu as suas mãos benfazejas para curar a ferida do corpo e a ferida da alma, se ele deu a outra face no momento crucial da sua vida, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se ele encomendou a sua mãe, que foi o maior amor da sua vida, para que ela fosse mãe de todos os outros filhos de Deus, e ele fora então crucificado por nós, o que Paulo percebeu? Nossos valores estão equivocados. Se a vida continua e eu quero conquistar essa paz, que nem sempre o dinheiro me dá, que nem sempre as sensações prazerosas do corpo, do sexo, da bebida, das festas nos dão, eu preciso mudar o meu foco, porque quando Jesus diz, quer que nós respondamos, Senhor, o que queres que eu faça? Ele quer a seguinte resposta: filha, eu quero que você encontre o verdadeiro sentido da sua vida. E o verdadeiro sentido da sua vida é amar.
Amar, amar e amar. Amar a si. Amar a vida que nos tira as pessoas que nós amamos, que trazem circunstâncias que nos fazem moldar a rota. Amar ao outro que às vezes está do nosso lado e nos magoa sempre. É por isso que o Cristo diz: Pedro, te levareis por onde não queres ir, porque às vezes a vida, como terapêutica de Deus, nos conduz por caminhos espinhosos para que nós acertemos o sentido que ela tem, que é o sentido de amar. E aí, para encerrar, conta-nos o Evangelho a parábola da mulher adúltera, que vários homens reuniram-se na praça, jovens, moços e idosos, para apedrejar aquela mulher que havia praticado adultério. E então, querendo colocar Jesus em uma saia justa, eles perguntam: Senhor, o que devemos fazer? A lei de Moisés nos manda que apedrejemos porque ela é adúltera. E tu nos manda perdoar. E Jesus, então, com a calma dos espíritos puros, diz: se alguém nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos saem. E aí ele pergunta à adúltera: mulher, onde os homens que te crucificavam? Foram-se todos, Senhor. Ele fala: então eu também não te crucifico. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e muda a sua direção, muda o comportamento, muda os valores e as prioridades. Conta-nos Emmanuel que essa mulher procura Jesus, que iria pernoitar na casa de Simão Pedro. E diz para ela: mestre, eu sei que o seu coração é só amor, mas eu queria sim me justificar. Eu sei que eu errei, mas eu amava profundamente o meu marido. E eu sou uma mulher nova. E ele, além de não cumprir com os deveres de marido, passou a me tratar muito mal, a beber, a estar com outras mulheres e levou para dentro da nossa casa o nosso verdugo, que vendo a minha sensibilidade e carência me seduziu. Mas quando nós estávamos no tálamo conjugal, era no meu marido que eu pensava. Então, eu apenas o traí com o corpo, mas o meu coração é dele. O que eu faço, Senhor, para me sentir bem comigo? Ele diz: ama. O amor cobre a multidão de pecados. E essa mulher, então, parte para outras terras e cria uma instituição onde ela vai cuidar daquelas pessoas que a sociedade não queria. Cuidar de leprosos, cuidar de idosos, cuidar de doentes. Passam-se 10 anos. E um dia chega na cidade um homem coberto de chagas. Vou terminar. E relata para ela a sua tortura, que ele houvera amado uma mulher, e conta a história que era a história dela. E ela percebe que era o marido. Era Deus lhe dando a oportunidade de rever a alma da sua alma depois que ela transformou os erros em trabalho e em amor. Então, Jesus nos convida. Qual o sentido da nossa vida? Nos transformarmos de Saulo, o grande, para Paulo, o pequeno. Pequeno diante do mundo, grande diante dos céus. Qual o sentido da nossa vida? Amar. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos. Assim seja, Betinha. Muito obrigada. Sem palavras para sua palestra. Muito, muito bom. Marilu, você não serve de base, porque você dá oportunidade para todos nós. Obrigada. Isso aí. Te Mas é amo, assim, tá bom? a gente tem que dar oportunidade, sim. É. Inclusive, esse livro que a Betinha usou para embasar a palestra dela, Paulo Estevão, a gente recomenda muito. É um livro muito, muito bom. Quem puder ler, leia. Tem aprendizado para a vida inteira, né? Tem. Então, a gente agradece a Betinha. Muito obrigada pela sua ajuda, sua contribuição. Que Deus abençoe.
Convido a todos agora para a gente passar para a parte final do nosso trabalho. Vamos fluidificar a água e pedir o passe juntamente, encerrar. Então, que todos possam vibrar nesse pensamento, elevar o pensamento a Deus, mentalizar o seu copo de água que está sobre a sua mesa, sua garrafa de água. Que a espiritualidade, os médicos e os biomédicos dos laboratórios superiores possam derrubar sobre esse líquido todos os medicamentos que nós precisamos, tanto para o nosso corpo físico, tanto para o nosso espírito. Que ela possa ser um bálsamo, um remédio, que ajude-nos a nos libertar das nossas chagas materiais e também morais. Pedimos que a espiritualidade derrame sobre nós, por meio de pétalas brancas que caem sobre a nossa cabeça e daqueles que estão na nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, o passe que refaz as energias, que cura, consola, que abençoa. Aquele mesmo passe que nós íamos todas as quartas-feiras buscar lá no Grêmio, está acontecendo agora, está caindo sobre todos nós, nos tornando melhores, nos ajudando nessa caminhada, nos fortalecendo e nos dando mais força para continuar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Então, que todos nós possamos ir para voltar, né? A gente já está em casa, mas que a gente possa continuar em casa, bem, em paz, tranquilo, ter uma boa semana. E na próxima semana estarmos aqui de novo para procurar mais. Certinho? Muito obrigada, Betinho. Boa noite. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês também. E eu quero deixar aqui só mais uma coisinha, o convite para a próxima live da semana que vem. Dia 24 de junho, às 7h30, a gente vai ter a live com o Luiz Fernando, nosso amigo, que ajuda a gente sempre aqui. E vai ser de perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa da doutrina, sobre os acontecimentos agora do mundo, pode deixar nos comentários aqui do Instagram, no direct, que a gente vai repassar para ele e vai responder, tá bom? Então tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus.